Amados irmãos e amigos, a paz do Senhor, eu vos saúdo com a preciosa paz de Cristo. É um prazer estar aqui com vocês. Este é o canal Amor pela Palavra. Nós estamos abordando um assunto que é o mundo espiritual é real. Um assunto importante, um assunto que precisa ser falado. Muitas vezes a gente até foge, desse assunto, demônio, Satanás. Mas precisamos falar sobre isso também, e afinal de contas está na Palavra de Deus, e se está na Palavra de Deus, precisa ser pregada. E para nós é um prazer falar do amor de Deus para vocês. Mas antes de começarmos, vamos orar. E eu te convido para orar juntamente conosco nesse momento. Deus querido e amado, muito obrigada, Senhor, pelas tuas provisões, pelos teus cuidados, pela tua bondade. Obrigada, Senhor, pelo ar que respiramos, pelo dom da vida que o Senhor nos deu, pelas nossas famílias. Obrigada, Senhor, pelo sustento. Obrigada, Senhor, por tudo que tu tens feito nas nossas vidas. Obrigada pela tua proteção, pelos teus livramentos. Abre o nosso entendimento para que nós possamos lutar contra as hostes espirituais da maldade por meio da tua palavra. Nos ajuda orientando, Senhor, porque a tua palavra é verdade e nós cremos e aceitamos esta palavra. Pai, que onde este vídeo chegar, as pessoas possam ser transformadas pelo teu evangelho precioso, o evangelho de paz. Deus, obrigada por tudo. Cuida de nós, Senhor, cuida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Queridos amados, nós vamos ler hoje um texto que está em Efésios. No vídeo anterior nós conversamos um pouco sobre estarmos prontos, preparados, revestidos para lutar, contra as hostes espirituais da maldade. Porque assim, nós aprendemos que para expulsar demônios nós precisamos estar jejuando e orando. Um texto que nós lemos no vídeo anterior e aprendemos dessa forma, E então, é só isso? Não, nós precisamos estar revestidos com as armaduras espirituais de Deus, e é por isso que nós vamos ler esse texto hoje, que se encontra em Efésios 6, do versículo 10 a seguir, que diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Está aqui na palavra de Deus uma receita para que nós possamos nos revestir contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A Bíblia é bem clara, ela diz que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Nós não podemos ver, eu também nunca orei dessa forma e não peço a Deus que abra os meus olhos espirituais para enxergar o mundo espiritual. Não tenho coragem.
Quem tem coragem, que bom, que ótimo, perfeito, parabéns, acho o máximo, mas eu não peço isso para Deus. Ah, porque é medo? Também. É, é bem difícil, né, você enxergar o que está acontecendo à sua volta. Nesse momento nós estamos aqui com um olhar físico, nós só conseguimos enxergar a parede, a mesa, as bíblias, o cinegrafista ali, mas se você de repente tem os olhos espirituais abertos, você consegue enxergar o mundo espiritual, os ataques do inimigo, as flechas, as setas que vêm em sua direção, em direção à sua família. Assim, tem um lado bom nisso, né? Porque você vê os livramentos de Deus, você vê os anjos guerreando em seu favor ali, com a ordem do Senhor. Então, assim, você vai enxergar isso também, né? Mas mesmo assim, cara, não. Porque, amados, o mundo espiritual é real, certo? E nós precisamos estar revestidos com as armaduras de Deus. Os demônios, eles podem habitar no corpo dos incrédulos e constantemente o fazem. Falam através das vozes das pessoas, escravizam tais indivíduos, os induzindo à iniquidade, à imoralidade e à destruição. Nós vamos ler um versículo em Marcos, está em Marcos 15, versículo 5. Nós até falamos sobre isso no primeiro vídeo, do irmãozinho que Jesus libertou, um endemoniado que vivia nos sepulcros, ninguém conseguia, tinha até medo de passar por onde ele estava, porque ele era bem terrível, né? Mas Jesus libertou aquele endemoniado, expulsou a legião de demônios que tinha nele e permitiu que os demônios entrassem nos porcos, e os porcos caíram no precipício, e o homem foi liberto para a glória de Deus. E aqui tem um versículo que diz, o versículo 15 de Marcos 5, foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Esse é o Jesus que nós servimos, o Jesus que liberta os cativos, os oprimidos, o Jesus que morreu na cruz para nos salvar. E nós precisamos estar em constante comunhão com esse Jesus, o nosso Deus, porque sem Ele nós não podemos fazer essas coisas. Ele veio mesmo para libertar os cativos, para curar os enfermos. Lucas 4, versículo 41, que diz o seguinte: e também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois eles sabiam que ele era o Cristo. Então, Jesus repreendeu, expulsou muitos demônios. Atos 16, 18, olha, diz assim, quer ver? Atos 16, 18, deixa eu abrir aqui para a gente. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. Veja que importante esse versículo aqui. A Bíblia nos conta que uma jovem com espírito de adivinhação, ela seguiu os discípulos por algum tempo. E ela ficava dizendo: estes homens são os homens que anunciam o caminho da salvação, eles são servos do Deus Altíssimo. Mas Paulo percebeu que o que estava nela era um demônio. E ele estava ali para escarnecer. E aí chegou um momento que Paulo perdeu a paciência e, em nome de Jesus, expulsou o demônio daquela jovem. E o que eu quero frisar aqui é Paulo que expulsou o demônio, em nome de Jesus. Então, se Paulo expulsou, eu posso, você pode, mas nós precisamos estar em consagração, jejum, oração, cheio de armaduras de Deus,
de armas espirituais, vigiando, orando com temor, com fé. Não é de qualquer jeito. Paulo, não dá para se comparar com Paulo, né? Mas Jesus deixou escrito para nós: esses sinais seguirão aos que crerem. Então, se você crê, é possível também para você lutar contra esses demônios. E eles são muito terríveis. Os demônios, eles podem causar doenças físicas. Eles também podem causar doenças espirituais. Mas nem todas as doenças físicas, nem todas as enfermidades procedem de maus espíritos. Veja o que eu quero ler aqui para você. Lucas 5:12. Lucas 5:12. Olha só, o tema do nosso versículo: a cura de um leproso. Aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres bem, podes me limpar-me? Aí ele disse, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Detalhe: o homem estava leproso, não estava endemoniado, certo? O homem estava leproso. Nem toda enfermidade é demoníaca ou uma ação maligna. E aí eu vou ler para você aqui Mateus 4:24, que diz que a fama de Jesus correu por toda a Síria e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades, de tormentos, traziam-lhe os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Então, se você vê aqui, Mateus 4:24 diz assim: traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de enfermidades, tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. Então, se existe essa classificação aqui, separada, enfermos, endemoniados, paralíticos, isso só nos traz a entender que as enfermidades, nem tudo é demônio, gente. A gente precisa entender isso. Tem enfermidades que são enfermidades. Depressão é uma enfermidade, entendeu? Que é muito taxada como não, como que é uma possessão demoníaca. Isso não existe. Elias, ele ficou depressivo. Elias, quando se sentiu ameaçado por Jezabel, deixou o seu servo, caminhou pelo deserto, se escondeu numa caverna, porque ele ficou depressivo. Elias nem comeu. Então, depressão não é uma doença do diabo, que nem muita gente pensa, é uma enfermidade. Só que, assim, tanto demônio como paralítico, como doenças físicas ou mentais ou psicossomáticas, tudo isso Jesus cura. Tudo é possível para Jesus curar. E você, como servo de Deus, a palavra do Senhor diz que em nome de Jesus você também pode curar essas pessoas. A Bíblia diz que os sinais seguirão os que crerem, mas é necessário uma preparação muito especial, uma dedicação muito especial a Deus, uma santificação, porque não é de qualquer jeito, não é. Mas também haviam enfermidades que eram demoníacas. E aí eu vou ler para você aqui, em Mateus. Deixa eu ler para você aqui em Mateus. Mateus 9:32, que diz: E havendo-se ele retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado, e expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. Nesse caso, o rapaz estava mudo porque estava endemoniado, e Jesus curou. Há pouco,
No vídeo anterior nós falamos sobre o jovem lunático, que desde criança era mudo e surdo e o demônio ainda judiava o rapaz. Jesus libertou aquele moço e ele foi curado também, foi liberto das suas enfermidades. E nós vamos ler aqui Mateus 12, 22, olha só. Mateus 12, 22, que diz: Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. Então, esse daqui também estava endemoniado. Jesus curou ele para a glória de Deus. Mateus 17, 18, que diz: Repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Esse aqui também estava endemoniado, mas já a sogra de Pedro não estava, ela estava doente, com febre. Jesus orou por ela e a febre cedeu, porque Deus é Deus. Nada é impossível para o nosso Deus. Lucas 13, 11 diz assim: E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo a mulher, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. E Jesus curou também. Então, Lucas 13,16, para encerrar, diz que não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, que há 18 anos Satanás mantinha presa? Então, está aí. Jesus cura. Cura enfermidades físicas, cura enfermidades espirituais. Certo é que nós precisamos estar revestidos para lutar contra as hostes espirituais da maldade. Portanto, tomai as armaduras de Deus. Tomai as armaduras de Deus para vencer o dia mau. Amém? Um cheiro no seu coração. Fica com Deus.